De volta aqui no Além da Notícia, o tema é quente e é importante que a gente o debata de fato com a devida seriedade, tratando de fato de todos os detalhes que ele envolve. Doutor Alexandre, a gente terminou com a palavra aqui do Vítor Maximiano, que nome difícil, hein, Vítor? Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Governo Federal. O senhor também queria uma palavra sobre essa questão da legalização e descriminalização. Eu acho que o doutor Vítor deixou muito claro isso. Nós não estamos discutindo, no artigo 28, a descriminalização da droga. É a questão da criminalização do autor que está como usuário. Que isso, na prática, para mim, não vai mudar nada. O que acontece na prática é que o juiz chama as pessoas que foram pegas com entorpecente, esse entorpecente é recolhido, estou falando das drogas ditas como ilegais, não é? Que é a maconha, que é a cocaína, seja o que for, e essas pessoas vão para uma reunião de advertência. O que é uma reunião de advertência? É simplesmente uma reunião onde vai um médico, como eu já fui muitas vezes, como psiquiatra, um assistente social, um psicólogo, ela ouve uma preleção sobre o que é o uso da droga, né? Quais os males que vão causar, qual é a questão legal que elas estão infringindo quando estão fazendo esse uso, e ouvindo aquela preleção, que é 1 hora e meia, elas estão liberadas, sem nenhum tipo de processo, sem nenhum tipo até de qualquer tipo de punição. Elas não têm que dar sequer uma cesta básica, elas não são obrigadas a nada, elas são primárias, continuam primárias perante a justiça. Isso tem que ser deixado bem claro, isso não vai mudar nada. Agora, o que eu acho importante é que as pessoas têm que entender o que é uma droga psicoativa. Por exemplo, café é uma droga psicoativa? Ela é um estimulante do sistema nervoso central. O café é legalizado, um cafezinho é gostoso. Mas, por exemplo, no meu caso, o café é nocivo. Por quê? Porque o café me dá arritmia. Então, eu tomo uma quantidade exagerada de café, eu começo a ter arritmia o dia todo. Se eu tomar o café a partir de 3 horas da tarde, eu não vou dormir à noite. Se eu tomar um expresso às 3 horas da tarde, eu vou ter arritmia o resto do dia e vou ficar com insônia até 6 horas da manhã. Agora, por causa disso, por causa desse efeito, digamos assim, idiosincrático meu, tem que ser proibido o café? Não. Eu tenho que ter o bom senso de que, para mim, o café faz mal. Agora, eu gostaria que o senhor me dissesse qual é o ponto negativo dessa descriminalização. O problema todo é o seguinte: nós temos que ter uma noção de que se 1 milhão de pessoas têm uma ideia, uma opinião, isso não significa que elas estejam certas. Esse 1 milhão de pessoas podem estar erradas. Vamos dar uma ideia agora do que está acontecendo no mundo. A medicina moderna agora vai ser a medicina que vai ter a configuração genética do indivíduo. Então, por exemplo, a Islândia já mapeou toda a população geneticamente. Antigamente, demorava-se 4, 5 anos e você gastava milhões de dólares para você ter todo o mapeamento genético do indivíduo. Hoje, você com $10 mil e em 7 horas, você consegue mapear toda a genética do indivíduo. Isso é importante? Claro que é importante. Mas numa população tão grande como é do Brasil, da China, dos Estados Unidos, como é que a gente vai fazer? Então a gente tem que ter o bom senso. Não é questão de proibir, como muito bem falou o nosso secretário nacional antidrogas, porque a repressão exagerada também constrange. A gente sabe que, por exemplo, o álcool veio acompanhando a humanidade em todos os momentos, sejam nos momentos felizes, sejam nos momentos de tristeza. O álcool é bom ou ruim? Não é uma questão de julgamento. A gente sabe que é uma droga que causa um malefício muito grande à sociedade, porque ela é um grande oxidante do organismo. E ela não só oxida as células, ela oxida as relações pessoais, familiares e profissionais. Eu volto aqui na nota da CNBB, que ela é muito enfática e ela é a favor da punição. Ela diz: a não punibilidade do porte de drogas, tendo como argumento a preservação da liberdade da pessoa, poderá agravar o problema da dependência química, isto é, a não punibilidade poderá agravar o problema da dependência, escravidão, que hoje alcança números alarmantes, e a liberação do consumo facilitará a circulação dos entorpecentes. 2 pontos: a facilitação dos entorpecentes e o outro ponto agravará o problema da dependência química.
Secretário, o senhor entende esses dois pontos aqui como não sendo aquilo que o senhor pensa? É ótima a advertência da CNBB. E este é o principal risco da decisão da Suprema Corte. Se o Supremo declarar inconstitucional o artigo 28 e, consequentemente, descriminalizado o porte para consumo pessoal, qual é o principal risco desta decisão? O aumento de consumo. E o aumento de consumo decorrerá fundamentalmente se nós passarmos esta leitura de que as drogas estão liberadas. Elas não estão. Ainda, se o Supremo mantiver a vigência do artigo 28, as drogas não estão liberadas, e se o Supremo declarar a inconstitucionalidade do artigo 28, as drogas continuam não liberadas. Todavia, para as pessoas vai funcionar como se tivesse. Pois é. Então, talvez essa seja uma grande missão que cabe à Canção Nova, que cabe ao governo brasileiro, que cabe às famílias, fazer este alerta. Não se está legalizando substância alguma. Aquilo que é tratado como droga proibida continuará proibida. Até porque, se passarmos esta mensagem de que as drogas estão liberadas, de fato, há um risco de aumento de consumo. Mas mesmo com a decisão tal como colocada, se ela ficar adstrita dentro daquele quadradinho do campo da descriminalização, há o risco de um aumento de consumo? Sim, nós vamos ter que trabalhar com esta realidade. E trabalhar com esta realidade significa reforçar as ações de prevenção, reforçar as ações de atenção e cuidado e, sobretudo, as ações de proteção social àquelas pessoas que mais precisam. Então, o risco da decisão, ele está dimensionado. De fato, esse risco existe. Países que adotaram as políticas de descriminalização, e hoje são muitos países no mundo que já adotaram, tiveram este cuidado de reforçar as ações de proteção, de colocar as coisas nos seus lugares sem grandes alarmismos e sem odes às drogas, e sem glamorização às drogas, porque justamente para evitar que os nossos jovens, os nossos adolescentes não façam esses consumos. Porque o risco que eu vejo gravíssimo é de se glamorizar as drogas. Claro, sem dúvida. De se dizer, não, olha, é normal, não tem problema. De forma alguma, exatamente. E a mim particularmente preocupa-me muito já o álcool, porque o sujeito ele mata no trânsito e ele sai da cadeia na mesma hora. O sujeito que usa qualquer entorpecente, ele fica com ela, dominado por ela, ele é capaz e ele está ali sendo alguém em potencial para cometer qualquer erro, qualquer infração, qualquer coisa. E também, assim como o motorista que se tornou assassino, ele também não terá nenhuma punição. A mim preocupa-me muito isto. É uma coisa que hoje não se tem controle. Ronaldo, eu queria te dar o meu testemunho exatamente em cima desse ponto, da questão da legalização e da glamorização das drogas. A gente tem que ter um olhar para além das aparências. Por exemplo, eu estive na Holanda com meus filhos. A Holanda é um país que as pessoas falam, pode-se usar droga à vontade, as mulheres ficam nas vitrines praticamente seminuas, então lá se oferece, ou pelo menos se oferecia, maconha para você usar nos bares, e as pessoas te abordavam na rua. Você vem aqui, existia um museu da maconha, do lado onde eu fiquei, lá na Zona Vermelha, em Amsterdã. Tudo isso é muito bonito quando você olha como turista, né? E vem gente do mundo todo. Depois de Londres e de Paris, talvez seja uma das cidades mais visitadas. Mas eu conversando com as pessoas de lá, inclusive com um italiano que estava no restaurante, ele falou assim, Alexandre, você viu algum policial fardado? Eu falei, nunca vi. Pois é, todos eles estão à paisana. Tem policiais, mas ninguém vê, porque se você bota policial, o turista some. Você viu aquele rapaz ali que pediu €1 para você? Um rapaz bonito, louro, de olhos azuis? Ele foi pedir €1 para você. Você sabe por que ele está com o braço quebrado e aquele olho roxo? Porque ele não pagou a droga que ele consumiu. E aí o cara deu uma bela tunda nele. E se ele não pagar, o que vai acontecer? Ele vai amanhecer boiando aqui nos nossos canais de água. Agora, se você acordar cedo, sempre tem um corpo boiando, mas a polícia rapidamente faz questão de tirar aquela pessoa que
se suicidou, foi suicidada, digamos assim, por esses que fazem o uso de droga. Então, a gente não vê por detrás de todo esse glamour, todo o problema que acontece quando você tem a glamorização das drogas. Eles estão mudando a política, porque todas as pessoas que vão usar drogas lá ficam numa praça se injetando. Então, vem a famosa redução de danos, né? Você vai dar uma seringa para que ele não se contamine ou não contamine a outra pessoa. Porque quando a pessoa começa a usar droga, o seu discernimento e seu autodeterminação vão diminuindo. Se ela tiver que pegar água da privada para limpar a seringa, ela vai pegar, porque ela não sabe mais o que ela está fazendo. Se ela tiver que pegar de uma pessoa que está com AIDS, com sífilis ou com qualquer outra doença contaminada, ela vai se contaminar. E é um risco para ela e para a sociedade. Agora, falar em legalização sem a gente ter a noção de quem nós somos, não é? Do ponto de vista genético. Por exemplo, eu vou usar uma droga hoje, mas eu não sei se eu tenho uma predisposição para uma psicose. Né? É que nem, por exemplo, eu tenho pacientes que usaram 1 ou 2 vezes e entraram em surto dentro de uma agência de banco ou dentro de uma aeronave, né? Porque entram em pânico e, induzido pelas drogas, fazem um surto psicótico. Eu falo psicótico é quando a pessoa perdeu a noção de realidade, começa a ter delírios e alucinações. Entendi. Este é o caso da Holanda, que não seria o nosso caso. Todavia, o nosso caso é um caso que, por não entender bem, nós corremos o risco das pessoas interpretarem mal essa descriminalização. A Holanda não tem as drogas liberadas, não tem. Existe a possibilidade das pessoas consumirem uma determinada substância, que é a maconha, em bares na Holanda, que são os coffee shops que existem para isso. Então, somente. Mas as drogas não são liberadas também na Holanda, não são. Eu queria rapidamente, Ronaldo, ainda dentro daquele desafio que você nos colocou, a decisão da Suprema Corte, ela tem riscos. E nós estamos aqui projetando possíveis riscos. E se a decisão for adotada, nós queremos enfrentar esses riscos, reforçar as políticas de prevenção, tentar desmistificar e compreender o que é essa decisão e evitar qualquer forma de glamour com o uso de substâncias psicoativas. Agora, de outro lado, a decisão da Suprema Corte, se for pela inconstitucionalidade, ela pode trazer também benefícios? E é verdade, também pode trazer benefícios, porque hoje, tratar do tema sob a ótica da criminalização, tem um fator positivo que é o fator de intimidação para quem vai usar, evitando-se o uso, não é? Mas, de outro lado, tem estigmas. As pessoas que fazem uso abusivo de drogas, em regra, são estigmatizadas. Dentro das famílias, às vezes nós conseguimos, onde há um dependente, às vezes há melhor compreensão para aquele que é um usuário abusivo de álcool frente àquele que é um usuário abusivo de uma droga ilícita. Qual é a diferença? Estigmatização. Sim. Aquele tem que ficar afastado, aspas, é um sem vergonha. Não é? Então, esta estigmatização, que certamente aqueles que trabalham com políticas humanizadas, e aqui eu me refiro, sobretudo, aos trabalhos voluntários e sociais que a igreja e as igrejas fazem, tem esta compreensão. Estigmatizar não é o caminho. Compreensão, evidente. O acolhimento, a compreensão, cuidado. O acolhimento, o cuidado, este sim é o caminho. Então, se de um lado a decisão tem elementos que nos fazem questionar e nos fazem chamar a atenção, a decisão também pode ter aspectos positivos se soubermos usar os aspectos positivos que podem também decorrer de uma decisão como essa. O que, de fato, nos faz refletir muitíssimo sobre a complexidade do tema e a complexidade de uma decisão como essa. O nosso tempo está esgotadíssimo e eu sei que você de casa está gostando também do nosso assunto. Secretário, nós temos um teleatendimento do governo federal, que é o 132, funciona 24 horas por dia. Para quê? Isso mesmo. Informações qualificadas sobre drogas ao próprio usuário, à família, ao amigo, ao vizinho. Ligue 132. O serviço é gratuito, funciona 24 horas e as informações são qualificadas sobre o tema drogas,
quando pode gerar dependência, quais são os efeitos e também rede de atendimento. Lá na região onde mora a pessoa, ela quer saber onde há atendimento, ligue 132, ela conseguirá essas informações. Esta informação é preciosíssima. Doutor Alexandre, também muito obrigado. Suas considerações. Eu gostaria de levar em consideração a questão do usuário, não de forma estrita, mas, por exemplo, onde há um consumidor, há um fornecedor. Por exemplo, mesmo sendo ilegal, é fácil conseguir, por exemplo, sementes para plantio e a própria droga em si. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa acha, a droga não faz mal, vou fazer um bolo de maconha, como já estão fazendo, né? Para consumo, não só para fumar, como alimentício. Aí você dá para uma criança. Imagine o mal que vai fazer o sistema nervoso que ainda está em crescimento. Essa criança ainda não tem a personalidade formada. Ou seja, as pessoas não têm ideia do que estão botando dentro das suas casas. Então, a CNBB tem essa noção de proteção ao indivíduo, de proteção à família, de proteção à integridade física, mental, psicoespiritual de cada ser humano, por mais que as pessoas desconheçam isso. Essa limitação ao uso, mesmo mantendo a descriminalização ao usuário, mas essa manutenção da criminalização de determinadas drogas é fundamental. E mais, hoje a gente tem uma indústria que está fabricando dezenas de drogas sintéticas a cada semana. Você nem consegue criminalizar, porque a cada semana são lançadas milhares de drogas que não têm nem nome, elas têm siglas, MX25, MX41, que causam efeitos fortíssimos, né, que são derivadas da metanfetamina, que são derivadas de substâncias que são até consideradas legais, mas que podem ter efeitos devastadores no ser humano. Então a gente tem que ter uma noção muito grave que a própria ciência está descobrindo cada vez mais substâncias sintéticas que podem causar um mal intenso a toda uma geração. Muito obrigado. E, secretário, o desafio da Secretaria Nacional de Políticas de Drogas é lidar com uma decisão ou com outra. Exatamente. Será sempre um desafio de muita grandeza. É isso mesmo. Se mantiver do dispositivo, nós temos que cada vez mais consolidar a política de drogas dentro dos 3 eixos: repressão ao tráfico, prevenção e tratamento. Se, de outro lado, houver a declaração de inconstitucionalidade, da mesma forma, continuaremos trabalhando com os 3 eixos de uma política integral, com recursos que envolvam, de um lado, enfrentamento ao tráfico e, de outro lado, prevenção e cuidado com as pessoas. É assim que os países que tiveram bons resultados agiram, com equilíbrio na política, com ações integrais, não só repressão ao tráfico e não só cuidado. É um conjunto de políticas e esse é o nosso compromisso, é o nosso esforço em conjunto com a sociedade brasileira. Este não é um papel só do governo, é um tema altamente complexo que envolve políticas públicas, que envolve também as ações da própria comunidade. E desta forma, um debate como este na TV Canção Nova é tudo que nós precisamos para que o país tenha uma melhor compreensão e da complexidade deste tema. Muito obrigado. Teremos sempre um espaço aqui para questões como essa, com certeza. Foi um prazer recebê-los, muito obrigado. A você que de casa nos acompanhou também, obrigado por até esta hora da noite estar aí nos assistindo. Este programa, você pode indicá-lo também a outras pessoas. Basta que você entre no nosso link a partir de amanhã, além da notícia, .cançãonova.com, e você vai ter à sua disposição. Fique com Deus, boa noite, bom sono, até a semana que vem com mais um tema importante.